pessoal, voltamos aqui para o nosso segundo vídeo, falando ainda sobre normatização. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre hierarquias de leis. Olhem que interessante, essa pirâmide representa a hierarquia das normas técnicas, tá? Ela foi extraída da ABNT e ela traz aí em seu topo as normas internacionais de procedimentos, normas técnicas internacionais que valem para todo mundo, né? E nesse sentido, agregam aí valor de mercado nessas normas, nos procedimentos que observam essas normas, não é? Porque traz uma padronização mundial acerca de determinado procedimento. Então, ela é muito importante também para esse reconhecimento das normas técnicas, que valem aí para todo mundo quando ela se trata de norma internacional. Pois bem, agora vamos falar também das normas jurídicas, né, do ordenamento jurídico. Aí, nesse sentido, nós temos a Constituição Federal, que é a nossa maior lei, que nenhuma outra lei pode ir de encontro às normas que estão na Constituição Federal. Ela tem um peso, ela rege aí os demais ordenamentos que nós temos, estaduais, federais, municipais. Então, ela é muito importante para a gente. Então, quando a gente for fazer ali nossa norma, nossa portaria, nossa instrução de serviço, nós devemos também observar todas essas normas, tá? Principalmente a Constituição Federal e os princípios que ela traz para a administração pública. Bom, mas vamos falar um pouquinho de administração pública. Administração pública é um conceito da área do direito, né, que descreve o conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo Estado com o objetivo de fazer a gestão de certas áreas de uma sociedade, como educação, saúde, cultura e etc. A administração pública também representa o conjunto de ações que compõem a função administrativa. Então, aqui, num termo mais sintetizado, né, numa explicação mais singela, administração pública são os órgãos, são os servidores, são aqueles que prestam serviço para a sociedade, tá? Então, nós temos como administração pública fazer o melhor para a sociedade, entregar um serviço para a sociedade em contrapartida dos impostos que a sociedade paga e que é o Estado que gere. Aí quando eu falo Estado, eu falo âmbito federal, estadual, municipal, todos nós pagamos impostos e o nosso dinheiro tem que ser bem gerido, né? Por isso que nós, enquanto administração pública, precisamos ofertar à sociedade o melhor, porque eles estão pagando caro por isso, não é? E aí dentro da administração pública nós temos a administração direta e administração indireta. A direta é aquela que se refere aos estados, à União, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, efetivamente falando, aquela administração é a direta, né? E temos a administração indireta, que é os serviços prestados pelas autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Nesse sentido, nós, Centro Paula Souza, somos uma autarquia de regime especial e somos uma administração indireta. Né? Então, é muito importante a gente saber o que é administração pública, saber dessa diferenciação e saber nós, enquanto instituição, onde é que nós encaixamos dentro da norma, né? Porque nós temos que obedecer também todas as leis de criação do Centro Paula Souza, que definem atribuições, né? O nosso conselho deliberativo emana regras, nós temos que observar. Então, tudo isso vai ser estudado, vai ser ponderado na hora da elaboração das nossas normas. E nossas normas no sentido lá da nossa instrução de serviço, da nossa portaria. Então, nós temos sim que ponderar tudo que já existe, que é regulamentado por decretos, por leis, dentro da nossa instituição, para a gente fazer as nossas normas. E aí é lógico, quando a gente fala de administração pública, né, fala de Constituição Federal, e aí no artigo 37 ele traz alguns princípios, que nós chamamos esses princípios de princípios expressos, porque eles estão escritos, e tudo que nós fizermos enquanto agentes públicos, enquanto administração, né, dentro e fora da nossa vida também profissional, nós temos que seguir esses princípios. Princípios são regras norteadoras, princípios servem até para fazer as leis, eles são muito importantes. Nós temos que pensar nesses princípios em toda e qualquer atividade dentro da administração pública e até fora dela. Então, eles têm peso na nossa vida e a gente vai falar de uma forma bem sintetizada sobre cada um deles. Bom, princípio da legalidade. O princípio da legalidade é aquilo que a gente tem que fazer o que a lei manda. Nós não podemos fugir do que a lei manda. O particular pode fazer aquilo que a lei manda e aquilo que a lei não proíbe. Nós não. Nós só podemos fazer, enquanto administração pública, o que a lei manda. Impessoalidade. A impessoalidade é o dever de imparcialidade, de não dar privilégios, de não prejudicar as pessoas. Nós temos que ver todos de uma forma igualitária. Nós não podemos definir privilégios para as pessoas ou prejudicá-las. A norma tem que ser imparcial, não tem que ver pessoas, tá? A norma tem que ver ali legalidade, ela tem que estar de acordo com a nossa Constituição, de acordo com as nossas leis, e ela não pode ser feita para alguém. Não é isso. Esse não é o espírito da normatização. A normatização tem que contemplar todos.
todos, para trazer justiça, igualdade, né, para equilibrar, como a gente já falou, as relações interpessoais e ali também no nosso âmbito de atuação profissional. E aí a gente vai falar da publicidade. O que é a publicidade? É nós mostrarmos para a sociedade o que é que a gente está fazendo. Nossos atos têm que ser transparentes, né? A sociedade exerce sobre nós um controle social. Afinal, nós pagamos impostos, então ela tem todo o direito de saber o que é feito com aquele dinheiro que ela pagou. Como é que a administração pública está cuidando do dinheiro que ela pagou enquanto imposto, né? Como imposto. Como é que está sendo gerido? Então, nossos atos têm que ser públicos. Nós temos que dar transparência a eles e mostrar para a sociedade o que a gente faz. Moralidade. Bom, moralidade é ética, né? Moralidade é probidade, é ser honesto, é agir com decência, né? É não prejudicar ninguém. Então, nós temos que trazer a moralidade para aquilo que a gente faz. É muito importante hoje. Então, a moralidade é um dos princípios que mostram aí a seriedade da administração, dos agentes públicos, no cuidado com o erário, no cuidado, no interesse público, na prestação de serviço. Então, nós precisamos ser probos, ser honestos. Então, é um princípio muito importante. Além disso, é lógico a eficiência. O que é eficiência? É fazer o mais com menos. Então, nós, por mais que não tenhamos tantos recursos assim, né, de repente, numa época de economia, mas nós não podemos deixar de levar qualidade à sociedade nos nossos serviços, mesmo com pouco recursos. Essa eficiência que nós precisamos aplicar em tudo que a gente faz. E aí é lógico, né, nas nossas normas, nós vamos trazer esses princípios, eles estão totalmente atrelados. E aí a gente, pensando na norma, precisa visualizá-la como sendo algo que é funcional, né, ali no nosso dia a dia, nas nossas tarefas diárias. Então, a norma precisa ter essa funcionalidade, precisa ser clara, precisa ser objetiva, ela não pode contemplar palavras inúteis, ela deve ser de fácil compreensão por todos, né, a fim de alcançar a verdadeira finalidade. Por quê? Porque ela vai regulamentar procedimentos. Então, quando a gente for pensar em normas, quando a gente for construir a nossa norma, né, considerando tudo que a gente já falou até aqui, a gente tem que pensar muito nisso. A norma tem que ser útil, ela tem que ser clara, né? Ela tem que estar, além de estar na legalidade devida, ela tem que ser compreensível para aquele que lê. Então, quando a gente constrói uma norma, a gente também tem que pensar nisso. Olha quantas vertentes uma norma tem e olha quantas coisas que nós precisamos pensar para fazer uma norma efetiva, uma norma que contribua, uma norma que ajude de verdade lá o seu dia a dia, a sua tarefa. Né? E ela vai ser o quê? Vai ser impessoal, ela vai ser igualitária, ela vai cumprir leis, ela vai cumprir princípios, ela vai trazer confiança, controle, segurança, publicidade. Né? Então, olha quanta coisa que a gente tem que pensar e que a gente tem que construir na elaboração das nossas normas. E nessa construção das normas, né, nós temos que observar algumas coisas. Então, o que é importante pensarmos aí? Na competência, quem é que vai emitir aquela norma? Por mais que ela tenha que ser construída com a participação de todos, tem um superior hierárquico, que ele tem a competência legal para assinar, para emitir aquela norma. Então, nós temos que pensar em competência. Será que aquele cargo, ele realmente tem a competência devida para assinar aquela norma? Né? As atribuições, será que aquela pessoa tem as atribuições? Será que aquela instrução de serviço está de acordo com as atribuições daquela área? Será que a portaria daquele departamento está de acordo com as atribuições e responsabilidades definidas por aquela área? E aí, gente, nós temos a deliberação CETEPS 3 de 2008, que traz as atribuições das áreas, né, do Centro Paula Souza. Então, nós temos que observá-la. E as normas posteriores também, os regimentos das ETECs, das FATECs, todas as alterações efetuadas. Então, vejam, quando a gente vai fazer uma portaria, uma instrução, não é só chegar lá e escrever. A gente tem que pensar nessa portaria. Quem que é competente? As atribuições estão de acordo com aquela norma original do Centro Paula Souza? A instrução, aquela portaria está cumprindo as normas legais que envolvem aqueles procedimentos? Hoje, tudo que a gente faz envolve lei, né? Envolve normas, decretos, estaduais, federais. Então, a gente tem que considerar isso tudo na construção de uma norma. E qual que é a abrangência dessa norma? Qual a finalidade? A motivação? O destinatário? Para quem que ela vai servir? E os resultados que ela vai trazer? Né? Qual é a forma dela? É uma instrução? É uma portaria? É um manual? Né? Existem também as normas transitórias impermanentes, que nós vamos falar um pouquinho mais delas. E por tudo isso, a gente tira as dúvidas jurídicas com a consultoria jurídica e a gente também tem a contribuição da controladoria interna, que nos ajuda nesse projeto. Então, hoje, nossas portarias passam pelo crivo da consultoria jurídica, né, que faz essa análise, nos orienta em muitas coisas, e também com essa contribuição da controladoria interna, que é tão importante em todo esse trabalho.
Enfim, e após dela ser concluída, é lógico que ela precisa ser divulgada, tanto no site do Centro Paula Souza, no site do CETEPS, no site da UGAF, né, que é importante conhecermos também. Por quê? Porque nós precisamos dar publicidade às normas. Reparem o quanto estamos atrelados naqueles princípios, né? Então, a construção da norma, ela tem que pensar em tudo isso, em tudo isso. Não é só chegar lá e escrever, não. Veja o seu procedimento, veja as leis que o envolvem, vamos ver as competências, vamos ver as atribuições, vamos ver a finalidade, não é? Então, tudo isso tem que ser pensado. A normatização é um assunto sério, é um assunto que precisa ser feito, ele hoje faz parte do nosso dia a dia, vai ser contínuo, permanente, dinâmico. Então, é isso que nós precisamos pensar quando falamos de normatização. E aí também temos que pensar que as normas são atos administrativos. Mas o que é um ato administrativo? É a manifestação de vontade do Estado, né? Em que ela pode adquirir, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos e obrigações. Ela tem um efeito. E aí nós temos alguns elementos de um ato administrativo. O objeto é o quê? O que ele vai regulamentar? Qual o objeto daquela norma? O motivo. Por quê? Né? Qual a finalidade? Para quê? Qual a forma? Como? E qual a competência? Quem? Então, são elementos aí que a gente precisa entender e aplicar nos nossos normativos também. Quase tudo que a gente faz ali é um ato administrativo, porque ele tem um efeito, ele modifica direitos, ele transfere, ele adquire, ele extingue, enfim, é algo que a gente também precisa conhecer e pensar quando emite uma norma. E agora a gente vai falar dos atos transitórios. O que é transitório? É aquilo que tem um determinado tempo, ele não é para sempre. E aí nós temos a avocação e a delegação. O que é a avocação? É quando o superior chama para si responsabilidades de uma seção, de um núcleo que é inferior. Então ele chama para si, ele mesmo vai executar as atribuições daquela sua área que é inferior a ele, no que diz respeito à hierarquia, tá? E a delegação, o que é? É ele, superior, né, de uma área hierarquicamente superior, vai passar para uma área hierarquicamente inferior uma atribuição. Só que essas ações são transitórias, são excepcionais, são temporárias e elas exigem um motivo. Eu não posso simplesmente falar para o meu núcleo, olha, agora eu vou avocar essa atribuição e você não vai fazer mais. Mas por que não vai fazer? Reparem, eu preciso dar um motivo. Ela é transitória, eu não posso ficar para sempre, eu como um superior hierárquico, fazendo uma atribuição de um setor que é da minha área, que é inferior hierárquico. Então, são atos que precisam ser pensados, precisam ter motivos. E quando eu avocar uma atribuição para mim, como superior hierárquica, chamar para mim aquela atribuição, eu não posso delegá-la para outra área, tá? Eu preciso devolver para a área, originalmente falando, que compete aquela atribuição. Eu não posso avocar e sair delegando para outra área. Isso desconfiguraria ali a definição de atribuições, aquela norma original que definiu aquelas atribuições para mim. Então, quando a gente fala em avocação e delegação, tem que existir um motivo, ela não pode ser eterno, tá? Ela tem que ser excepcional, temporária, e ela também não tem o condão de mudar uma norma original. Ela não pode. Por quê? Porque ela é transitória, ela é precária, ela não vai ser para sempre. Mas ela é um mecanismo. Então, se a sua seção, né, você é o superior hierárquico de uma seção e a sua seção está com muito trabalho, existem poucas pessoas, você tem um motivo. Então, deixa eu avocar essa atribuição, porque eu tenho condições de ajudar a minha seção. Então, reparem, tudo tem que ter um motivo e não pode ser para sempre, mas quando eu avocar para ajudar ali a minha seção, eu não vou poder delegar para outra seção. Repare, por quê? Porque eu estaria desconfigurando a norma original que definiu as minhas atribuições. Entende? Então, isso é muito importante na hora de pensar sobre a avocação e a delegação. E aí a gente vai falar um pouquinho das nossas ferramentas, que são os checklists, os fluxogramas, as portarias, as instruções de serviço e os manuais. Então, o checklist e o fluxograma vem para visualizar o procedimento, né? A portaria serão emitidas pelos departamentos e a instrução de serviço por cada área vai ter uma instrução. E o manual operacional, que é também por área, tá? São instrumentos, ferramentas para normatização. Bom, dito isso, eu trouxe também algumas curiosidades para vocês pensarem sobre normatização, no que se refere às pirâmides, né, que ali começou esse processo de normatização, pensando nas pedras, no transporte, como deveriam ser encaixadas, e ali a questão era tão séria, que essas regras rígidas tinham que ser cumpridas sob pena de morte. Então aqui são alguns dados que eu deixo para vocês lerem e se interessarem mais por normatização. E também temos as curiosidades da Revolução Industrial, né, as nossas medidas, metro, quilograma, tudo isso vem de uma padronização, vem de uma normatização, né?
E também considerando algumas curiosidades aqui da normatização da Comissão Eletrotécnica Internacional, né, que serviu aí para trazer normas de segurança mundiais para equipamentos elétricos, a questão da Segunda Guerra, em que os Estados Unidos investiu em normatização para poder montar ali seus arsenais de guerra de uma forma mais célere, né? Então, olha aonde vai a normatização, olha o peso dela, né? E aí é uma linha do Egito, Revolução Industrial, né? E o mundo contemporâneo, como que é hoje. Então, a humanidade se organiza e se normatiza desde os primeiros agrupamentos humanos. Então, eu deixo aí, essa é a minha contribuição. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais. E qualquer dúvida, vocês podem me acionar. Consta meu e-mail aí nesse material. Muito obrigada pela sua atenção até aqui.